Olá, meus queridos, tudo bem? Bom dia. Me deparei com uma pergunta lá no Facebook, né? Que eu fiz uma caixinha lá no meu story. E no Facebook a gente não tem como responder com vídeo. Eu gosto de responder com vídeo algumas perguntas, porque são perguntas interessantes. E a gente abre um leque maior, a gente faz não respondo só a uma pessoa, respondo a outras pessoas também que têm a mesma curiosidade ou a mesma dúvida, enfim. Então o intuito aqui é ajudar, trazer informação e trocar informação também, gente. Quem tiver informações aí do que eu tô falando e uma informação ao contrário do que eu tô falando, né, o contraditório, fiquem à vontade, desce a lenha aí, vamos embora. Enfim, é uma pergunta tão simples, mas com tanta complexidade para responder. Muito simples a pergunta. O que o IFA lhe trouxe de bom? Meu amigo, eu vou lhe responder essa pergunta em algumas partes, porque é uma coisa muito particular minha, sabe? Eu não vejo IFA como religião para mim. Para mim, gente, tá? É a minha visão. O que acontece? O IFA para mim surgiu. Na verdade, eu não sabia nem que diabo era isso. Eu não sabia de nada de IFA. Isso há 8 anos atrás. Não conhecia nada. Eu vim conhecer IFA através de uma entidade minha, né? Meu preto velho, Pajubim das Almas. Ele contou uma história, né, para umas pessoas que estavam lá no meu quintal, ele dando consulta. Ele, no final da consulta, ele falou assim: eu vou contar uma história para vocês. A história de um rei. Eu tenho um vídeo já falando sobre isso, né? Mas para encurtar aqui, eu vou contar a história de um rei e 3 escravos. Ele foi e contou essa história. A minha esposa foi, filtrou e falou: Jefferson, ela chama ele de velho. O velho contou uma história que eu achei muito interessante. Ela foi, me repassou a história e fui buscar, né, com algumas pessoas se alguém conhecia essa história. E aí me deparei com um babalaô, com uma pessoa do culto tradicional. Ele falou: pô, Jefferson, essa história tá dentro de um Odu e tal. Se for essa história, ele tá te contando a história de Obatalá, né, e 3 escravos, aonde ele encontra a Djê no meio da estrada, no meio da rua. A Djê caída no chão, cheia, coberta de riqueza, né, com muitos cristais, enfim, o dinheiro da época. É como se ela tivesse coberta de ouro. O ouro, pra gente poder entender que o ouro pra gente é uma situação de muito dinheiro. E, cara, isso aí tá dentro de um SA IFA. Falei, porra, o que é IFA, velho? Ele é uma outra cultura e tal, uma cultura nigeriana, e ppp, papapá, é africano, é culto afro, culto afro não, né? É culto tradicional, Yorubá e tal, ppp, papapá. Eu falei, beleza. Dali dessa história eu comecei a me aprofundar e comecei a entender o que era IFA. Quando eu dei de frente com a filosofia, né, cara, parecia que era a história da minha vida, parecia o que eu buscava dentro de uma religião de orixá. E eu consegui ter uma acepção muito rápida. O filtro, as coisas que foram encaixando dentro da minha cabeça foi tão rápido que eu fiquei até com medo do que eu estava estudando. E aí, lógico, fui conhecendo pessoas novas, fui conhecendo babalaôs, eu fui conhecendo pessoas do culto e tal, eu fui me aprofundando por conta própria, sem iniciação ainda. Eu vim fazer a primeira mão de IFA agora, depois de 7 anos estudando sozinho. Ano passado, em junho, eu fiz a minha primeira mão de IFA, mas eu já vim estudando já há bastante tempo. Então, o que o IFA foi bom para mim? Cara, inúmeras coisas. Sabedoria, conhecimento, amplitude. Você consegue ter uma visão panorâmica do que é cultuar orixá. Você consegue entender que essa energia, ela não veio para tirar as outras que você já tem. Já tem o vídeo também falando sobre isso. IFA não veio para tirar nada de ninguém. IFA veio para agregar, para acrescentar.
Pelo menos na minha vida está sendo assim. Então o Ifá está sendo muito bom, sabe? Para mim é nessa questão, sabedoria, conhecimento pessoal. Eu tô conseguindo me entender. Eu sou uma pessoa muito mais paciente hoje, sabe? Porque a paciência ela é um treinamento. Você precisa treinar a paciência. É gradativamente, gente. Paciência não é um estágio linear. Não, a paciência, uma hora você está bem, outra hora você está mal. Uma hora você está impaciente, outra hora você está paciente. Então, é a mesma coisa a felicidade. Não existe felicidade plena, existem momentos felizes. Então, esses momentos felizes que eu tenho dentro do culto de Orixá, agradeço também a Ifá. Porque hoje eu consigo até compreender até minhas entidades mesmo de Umbanda. Vou falar assim, entidade de Umbanda, que aí eu já estou englobando tudo. Exu, Caboclo, Preto Velho, Zé Pilintra. Então eu consigo entender até minhas entidades hoje melhor. Eu consigo cultuar elas melhor. Eu consigo cultuar o meu orixá, né, que eu sou feito de Oxóssi. Eu consigo cultuar o Oxóssi melhor, com uma visão mais ampla do que é essa divindade Oxóssi na minha vida, do que ele representa na minha vida. Então, irmão, cara, se eu falar que foi tudo de bom, também não, né? Existe sempre, vai existir o pós e o contra, porque quando você já tem uma ideologia formada, a gente vem do candomblé há muito tempo, né? 19 anos de candomblé iniciado, tirando a outra parte, bota aí 24 anos de religião, que é o que eu tenho dentro do culto né, dentro do nosso culto mesmo, juntando com Umbanda, com um pouquinho de Abian que eu fui, né, que eu não fui um Abian de muito tempo, fui um Abian, né, de pequeno tempo. Então, dentro desse período, de meus 13 anos de idade, até agora eu com 37, eu posso te dizer que Ifá hoje, para mim, me ajuda a compreender melhor as pessoas que vêm até a mim, me ensinou a ser mais compreensivo, me ensinou a escutar mais e falar menos, me ensinou a enxergar melhor, né, o que é certo e o que é errado. É o autofiltro, irmão. Essa eu acho que é a palavra correta para mim. É você ter o autofiltro. Você consegue filtrar as coisas melhor. Você consegue enxergar o que está certo e o que está errado para você, né? E respeitando sempre o contraditório. Então, Ifá na minha vida foi maravilhoso. Ifá está sendo maravilhoso também na vida da minha família. Não tenho Itefá, não sou iniciado, não quero ser babalaô, diga-se de passagem, mas eu quero continuar estudando a filosofia e eu quero morrer estudando a filosofia. Até enquanto Orumilá, né, Olodumare, Oxóssi e Exu assim me permitir, eu vou continuar estudando a filosofia, porque tem coisas ainda que eu tenho a aprender, coisas ainda que eu vou ser um eterno aprendiz dentro dessa filosofia, porque eu não vou praticar ela na sua essência, de ofício, como babalaô de ofício. Mas eu pratico ela como babalorixá e trago essa filosofia para a minha vida e tento dissipar isso para as pessoas, né? Cada um na sua particularidade. Então não sei se tu conseguiu me entender. Então Ifá para mim, irmão, esquece, maravilhoso. Para mim tá sendo e para minha família também. Tá bom? Então espero ter ajudado aí, espero ter respondido, que é uma pergunta pessoal, mas eu gostei muito da pergunta, que é bom que a gente divide aqui conhecimento, divide uma porção de coisas aqui que, né, a gente quase não fala. E espero ter ajudado, tá bom? Espero ter informado alguma coisa aí. Axé Olodumare, tenhamos um bom dia.